Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver o problema do tio Sam. O tio Sam é o problema mais clássico do LeetCode, inclusive ele é o problema número um da plataforma. Um problema de complexidade fácil, principalmente se você fizer a implementação mais simples dele, mas a gente vai mostrar algumas soluções até como tentar chegar na solução ótima. Então o que é o problema do tio Sam? Ele diz pra gente aqui que dado um array de inteiros nonce e um número e um inteiro, né, target, a gente tem que retornar os índices dos dois números que somados vão resultar em target. E a gente tem que assumir que só vai ter uma única solução. Então, aqui ele dá um exemplo, por exemplo, aqui a gente tem esse array 2, 7, 11, 15, e ele tem que retornar, e o target é 9. Então, a gente consegue ver aqui claramente, né, por ele passando o olho, que a solução está nesses índices aqui, né, que tem o número 2 e o 7. Porque o número 2 mais o número 7 resulta em 9. Ou seja, a solução vai ser 0 e 1, porque eles estão na posição 0 e 1. Ele quer que retorne as posições e que estão os valores que somados resultam em 9. E por aí vai. Para esse problema, ele vai utilizar alguns conceitos que quem quer entender melhor sobre algoritmos de estrutura de dados tem que estudar e para entender essa, as soluções para essa questão, né? Um deles é a análise de algoritmos, especialmente complexidade de tempo e espaço, tá? Não dá para, você tem que entender isso para entender qual a complexidade de cada solução. Algoritmos de ordenação é importante entender quais eles são, por que eles existem e qual a complexidade de tempo deles, e as estruturas de dados que a gente vai abordar aqui, que é o array em si, né? Estrutura de dados muito básica, e o hash map. A primeira solução que a gente pode pensar é a solução por força bruta. É a solução que ela é mais intuitiva nesse caso, qualquer um que está iniciando, estudando programação, vai pensar nela de primeira, é normal. E o que a gente pensaria aqui? Consistiria basicamente a gente percorrer o array em cada posição. Então eu começo na posição 0, e aí eu vou ver as posições à frente dele e ver se, somado com essa posição, ele resulta em 9, que é o target nesse caso. Então, estou usando esse array aqui como exemplo e esse target 9. Se eu pego aqui, então, 11 7, mais 7 dá 18. Então, 18 não dá 9. 11 mais 9 dá 13. 13 não dá 9. Por aí vai. Eu vou fazendo isso até até eu terminar aqui. Eu vi que não chegou, então eu vou para a próxima. E aí o próximo vetor que eu vou, o próximo valor que eu vou percorrer é o da posição 1. Né? E aí eu vou ver 7 mais 11 dá 19, então não deu 9. 7 mais 2 dá 9. Olha só, chegamos à nossa conclusão. Qual que é o problema dessa solução? Nenhum. Quer dizer, ela é uma solução completamente válida. Só que ela é uma solução não muito performática, porque eu vou levar O de n ao quadrado para resolver isso aqui. Por que eu levo O de n ao quadrado? Porque eu posso percorrer o meu array várias vezes, né? Eu percorro ele, a cada vez que eu estiver percorrendo ele aqui, eu vou percorrer o array inteiro. Então, estou numa posição, percorri o array inteiro. Estou noutra posição, percorri o array inteiro. Estou em outra posição, percorri o array inteiro. Então, isso é n vezes n, sendo n, né, o número de elementos que o array tem. Então, eu vou estar percorrendo ele n de n vezes. Não é uma solução muito performática. Uma outra solução menos intuitiva é um tipo de solução que a gente tem para problemas de LeetCode, assim, que se chama two pointers. Two pointers, ou dois ponteiros, né? Quando a gente fala ponteiro nesse contexto, nada mais é do que duas variáveis que vão guardar valores, tá? Elas vão apontar para determinadas posições do array. Então, elas vão guardar qual posição do array eu vou ter naquele momento. Só que para essa solução, nesse caso, ela só vai funcionar se eu ordenar o array. Tá? E a ordenação do array em si, ela é O de n log n, geralmente, né? Nas implementações de, de ordenação. Se você não sabe por quê, você tem que estudar os algoritmos de ordenação e entender por que geralmente os algoritmos mais eficientes têm complexidade de tempo média O de n log n. Beleza. Então, ordenou o array. Se eu estou com o array ordenado, eu vou estar com ele 2, 7, 11, 15. Beleza. Então,
Estou com ele ordenado. Eu vou apontar para um valor aqui, ó, no índice 0. E vou apontar para um valor no índice 15. Beleza, então o que, que tem de mais nisso aqui? Eu vou somar agora eles dois. 2 mais 15 deu 17. 17 não é 9. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o... Entender primeiro, 17 é maior ou menor que 9? Né? 17 é maior que 9. Se 17 é maior que 9, eu vou mover o valor, eu vou mover o ponteiro que está com o valor maior. Por quê? Porque eu sei que se eu continuar somando para cá, eu sempre vou ter valores maiores do que 9. Porque a soma entre esses dois já é maior que 9. Então eu vou mover esse ponteiro aqui para pegar um valor menor. E aí eu vou ficar com 2 mais 11. 2 mais 11 é 13. 13 é, maior que 9. Então vou mover de novo. E aí eu chego em 2 e 7. 2 mais 7 é 9. Cheguei na resposta. Muito mais rápido do que no força bruta. Quanto tempo levou isso aqui? Quanto tempo não, né? Complexidade de tempo que levou isso aqui, O de n log n. O último ponto em si percorrer o array dessa maneira seria O de n, né? Eu não estou percorrendo o array mais de uma vez. Só que, como eu tenho a complexidade de ordenar o array, então essa complexidade é O de n log n. Ela que sobrepõe. Bom, a gente tem uma solução então mais otimizada, apesar de, obviamente, O de log n já ser uma solução muito boa, tá? Em termos de complexidade de tempo. Mas a gente tem uma solução O de n que é usando hash map. Se você não sabe o que é o hash map, ela é uma estrutura de dados muito utilizada nesse tipo de problema aqui. É uma estrutura de dados bem básica de se aprender para quem está estudando algoritmos de estrutura de dados. Então, recomendo aí entender como funciona. O hashmap, você pode implementar ele, né, na linguagem que você estiver trabalhando, ou você pode usar uma implementação nativa, biblioteca de várias linguagens que já disponibilizam isso. Tá? E, então, o hashmap, mas basicamente é uma estrutura de dados chave-valor, em que a chave você pode procurar um valor a partir da chave dela. E essa operação é constante, né? O de 1. Então a gente usa muito o hashmap para esse tipo de problema porque você consegue guardar dados para buscar ele depois em tempo constante, sem aumentar a complexidade de tempo. Né? Então, por que eu vou usar hashmap nessa solução? Porque eu posso percorrer o array também apenas uma vez e checar se o número já está no hashmap que eu vou montar. Esse hashmap vai começar vazio. E aí eu vou, a cada iteração, a cada vez que eu estiver percorrendo o array, eu vou pegar o valor e checar qual é o complemento dele com o target. Ou seja, quanto é a diferença entre target e o valor que eu estou. Essa diferença eu vou checar se algum outro número que está na lista, que está no array, ele representa esse valor, porque isso quer dizer que somando esses dois valores eu chego no 9. Né? Então, como isso funcionaria na prática? Eu vou começar aqui iterando e vou ver. 9 menos 11 é menos 2. Menos 2 está no meu hashmap? Não está, até porque o meu hashmap está vazio. Então eu vou iniciar ele com um elemento que a chave vai ser menos 2 e o valor vai ser o índice, né, que eu estou, que é o 0. Então eu estou na posição 0. Beleza, então acho que está claro, né? O valor no índice, menos 2, e o índice em si, né, o número da posição, eu estou no array, que é 0. Beleza, vou para a próxima posição, estou no índice 1. No índice 1, eu tenho o valor 7. 9 menos 7 é menos 2. Não, perdão, 9 menos 7 é 2. O 2 está no meu, chave no meu hashmap? Não é. Então, eu vou inserir ele aqui também. O valor é 7 e a posição que ele está é 1. Agora eu tenho 2. 9 menos 2 é 7. O complemento 7, ele está no meu hashmap com chave de algum? Tá. Ó, ele é a chave aqui, ó. E quando ele é chave aqui, 7, ele está no índice 1. Então eu achei o meu par. Por quê? Eu achei os dois valores. Porque eu sei que
o 7 que está na posição 1, somado com 2 que está na posição atual que eu estou, que é 2, eles juntos vão somar 9, que é o target. Então, a resposta aqui seria, a resposta aqui seria a posição 1, que é a posição onde está o valor 7, e a posição 2, que é onde está o valor 2, coincidentemente. Essa é a minha resposta. Talvez não tenha ficado tão claro, mas vamos para o código, vamos botar isso em código também. E exatamente essa última implementação que a gente fez, que é mais performática. Bom, eu vou implementar essa solução aqui rapidamente usando Python, né? Vai ficar um código bem enxuto, mas você pode implementar na linguagem que você achar mais adequada, da forma como você achar mais adequada. Nesse caso aqui, a gente vai usar então o dicionário, que é um tipo, já esse tipo aqui é dict, que é um tipo já nativo do Python para lidar com dicionários. Vou inicializar ele como dicionário vazio. Então, essa aqui é a implementação do Python para HashMap, tá? Só para deixar claro. O HashMap não está surgindo do nada, né? Isso aqui já está pronto para a gente. Eu vou chamar esse HashMap de NumsMap. E aí eu vou percorrer a lista que é dada, né? Ele deu para a gente a lista nums, no caso um array, que aqui no Python a gente chama de lista, nums, e um target, que é o que está na questão, né? Então, eu vou pegar o index e o num, o número em si, né? Usando uma função aqui do Python chamada enumerate. Então, nums é a lista, eu estou pegando, ele me permite dessa maneira pegar o index e o número. Vou percorrer isso, né? Então, percorrendo a lista, eu vou pegar em cada iteração um complemento, como a gente tinha falado. O complemento vai ser o target menos o num, menos o número atual, a diferença entre eles. Se o complemento, o que a gente quer achar é o momento que o complemento vai estar no map. Então, se o complemento estiver em NumsMap, então eu vou retornar uma lista. Lembrando que o retorno que ele quer é uma lista que tem a posição dos dois números no vetor, no array, que somados chegou a 9. Não é os números, é a posição deles. Então, a posição, um deles vai ser o próprio index que eu estou, se esse for o caso, e o outro vai ser o valor que está no map na chave complementos, né? Como eu já tinha falado, a solução é essa. Dessa maneira, se não for o caso, então a gente vai colocar esse valor, esse número e a sua posição no hashmap, né? Com a chave sendo o número e o valor a posição, né? O index, e assim, quando for o caso, ele vai encontrar, né? Então, só pensar um pouquinho que vai ver que essa solução aqui ela pode ser confusa para quem não é íntimo dessa estrutura, mas ela é simples e foi rápida de implementar. E se a gente der o submit aqui, essa solução é aceita com runtime de 0. E é isso.